Buenas, 17 de maio de 2022, vou gravar mais um diário. Hoje eu vou começar pelo swing trade, que acabei tomando um stop da posição que eu abri ontem. E o que aconteceu, né? Eu tinha entrado pelo 15 minutos, esse é o gráfico de 15 minutos da BID. Eu tinha entrado nesse 1, 2, 3 aqui de venda. E os motivos eu falei ontem, né? As confluências que tinha aqui. O trade até estava desenrolando bem. Ontem, no fechamento, no leilão aqui, ele estava quase 5% para o positivo da minha posição de entrada. Mas não tinha dado parcial ainda, né? Que eu tinha alvos bem longos aí e a minha parcial na verdade estava aqui embaixo. Daí o que aconteceu? O mercado lá fora, essa madrugada que passou e hoje, né? Foi bastante forte. É, eu até achei interessante porque eu percebi que Nasdaq, que é o índice que tem muito a ver com Bitcoin e inclusive com BID, né? Com essas fintechs, né? Sei lá como fala. E o mercado foi forte. Aí o que aconteceu? Hoje na abertura, o mercado abriu num gap de alta aqui de 5,39% e aí cruelmente o mercado subiu aqui no primeiro candle, me estopou. Eu tinha deixado a ordem de stop aqui na pedra e me violinou e acabou virando um trap, isso aqui num time frame maior, né? Depois veio a favor da posição de novo, voltou e tá fazendo uma consolidação aqui em formato de oco. Ombro, cabeça, ombro, né? Eu não duvido que isso aqui vá embora amanhã para baixo, porque o mercado deu uma esticada no repique, de certa forma. E foi foda. Hoje eu fiquei abalado com esse stop. Não abalado assim, porque não foi uma perda grande, eu não agi nada de errado, mas puta, um gap de alta desse, um violino, de certa forma. Foi foda. Eu me questionei bastante se o correto era deixar a ordem na pedra ou não, porque meu stop aqui tava, né, como eu entrei pelo 15 minutos, era um stop aí, acho que não dava 3%. E aquela coisa, só que o mercado abriu, o cara tava porrando pra cima lá fora, porrando pra cima aqui, e eu mantive o stop, eu não tirei o stop da pedra, não quis deixar fechar candle de 10, de 15, eu não tenho uma estratégia bem clara pra isso. E aí, fato que estopou e depois foi embora, eu fiquei bem bravo nesse momento. Foi um dia muito fácil. Mas passou, né? Eu refleti. De certa forma, eu acho que no longo prazo, o fato de eu não ter mexido no stop foi uma coisa boa, porque eu poderia muito bem ter tirado o stop ali, esperado fechar um candle, isso aqui dá uma porrada de mais 5% para cima. Aí o papo seria outro, né? Então, apesar do stop, tudo dentro do GR, tudo controlado, né? E risco assumido. Então, tranquilo. Passar do tempo aí eu absorvi, mas só para registrar que o swing trade estopou hoje. E o índice eu fiz uma operação só hoje e tá aqui ela, né? E também não deu muito boa. Eu estava com dificuldade para entender o mercado. Eu fiz uma operação só durante o dia. Eu vou mostrar ela, o porquê dela. Era uma operação plausível, de fato. Só que a grande sacada do dia, eu vou mostrar aqui que eu tive um erro técnico. Não pode nem dizer erro, mas o jeito subjetivo, talvez, de traçar o canal, esse canal de alta que está na tela. Eu tive um insight depois do pregão apenas, né? Que eu também vou mostrar para vocês e para mim mesmo. Mas vamos lá então. O que eu tinha falado ontem, né? O mercado vem nessa perna de repique e estava se aproximando aqui da primeira retração de Fibo, bem como essa região de troca de polaridade, né? Isso no índice futuro e no Ibov já de fato testando, tanto que deixou esse pavio aqui, né? Virou as 9 tá para cima, 20 tá para cima, mas deixa esse pavio cutucando a primeira retração e esse fundo aqui dando sinais de uma troca de polaridade. Mas voltando lá para o índice futuro, o que aconteceu hoje? Hoje o mercado abriu em gap de alta. É, e aí, né, o que ele fez, né? Logo na abertura eu tracei esse Fibo aqui, famoso Fibo Gap, e observei, pô, o Fibo Gap praticamente cravou o segundo alvo desse espelhamentinho aqui, né? Se a gente ajustar ali questão de candle. E a minha expectativa era que no mínimo ele viesse testar o 61 aqui, para daí dar uma compra aí para cima
e vim para baixo, né? Só que aí o que aconteceu? Eu não percebi de manhã, ou melhor, né? Ele veio, deixa eu passar por 2 minutos que fica mais fácil. Ele fez esse candle, voltou para cima da VWAP e o mercado tava lá fora tava tão alto que ele veio e rompeu a máxima, até então a máxima do dia. Aí eu falei, cara, o que que é plausível aqui? Como a gente cravou, talvez esse muito próximo desses alvos aqui, falei, vamos jogar para cima, né? Ele veio aqui, bateu no segundo, deu mais uma violada. E aqui eu comi mosca valendo. Eu não sei se foi talvez o stop da bid que me deixou cego, provavelmente. Vocês percebem aqui, ó, esse 1, 2, 3, aonde que ele deu? Isso aqui foi antes da abertura do Avista. E eu acho que eu estava preocupado com a bid e estava fazendo outras coisas no meu dia a dia, né? Eu sou CLT, eu não vi isso aqui na hora. Mas aqui foi a entrada do dia. Por quê? Por causa do canal lá, né? E o que que eu falei aqui que talvez fosse até um erro, ou questão subjetiva do canal, é o seguinte. Porque eu tava com esse canal aqui, que basicamente ele tava pegando fundo lá, e esse cara aqui, esse fundo desse dia aqui, entendendo esse gap de baixa como uma violação do canal. E talvez seja até por isso que eu não tenha dado muita bola para ele, porque ele não estava tão perfeito. Só que se eu deixasse ele perfeito, ele também faria sentido. Que é isso aqui que eu vou mostrar agora. Se eu pegar mínima com mínima aqui, ligando o imã, que é o jeito correto, vamos falar assim, e jogar aqui em cima, vejam que eu vinha num canal e esse canal foi duplicado a partir desse gap que está aqui. Só que isso eu só percebi depois do pregão, né? Então veja lá, eu poderia traçar errado dessa forma assim, um canal mais amplo, até poderia, né? Depois da máxima de hoje, mas antes de eu ter a máxima de hoje como referência, eu poderia pegar isso aqui. Então vejam que como ele bate, né? Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. 4 pontos aí, que dá para definir bem um canal. E aí se eu duplicar ele, isso que eu só percebi depois do pregão. Eu gosto muito de fazer os canais duplicados, mas eu comi mosca aqui. Duplicando, olha como ele fica mais interessante ainda. Por que que ele fica mais interessante? Porque além dos 4 toques que eu marquei aqui, depois que eu dupliquei, eu tive uma troca de polaridade absurdamente linda aqui que eu não tinha me ligado, né? Então, esse dia que ele abriu em gap aqui, acho que foi sexta-feira, olha como isso aqui serviu como suporte e troca de polaridade. Teve aqui 3 toques muito claros que por Fibonacci você não tinha muita clareza do porquê que isso foi como suporte, mas agora que eu dupliquei o canal da maneira correta, fez todo sentido. E aí, voltando para o dia de hoje, vocês viram que crueldade, né? Foi a entrada do dia. Se a gente olhar ali, voltando pelo 2, né? Esse 1, 2, 3 aqui, porque estava próximo da região aqui de troca de polaridade da primeiro retração de Fibo e deu 1, 2, 3 lá em cima. Mas enfim, né? Eu não vi isso, de fato, não vi no momento do pregão. Mas aí o que que eu fiz, né? Eu ajustei lá para a máxima do dia, tentando enxergar alguma confluência, nada muito claro. E aí o mercado ficou rabiscando, as médias embolaram, era bem provável que o volume profile aqui tava um baita pico. E até esse momento aqui, ó, eu tinha entendido como um triângulo. E era uma visão bastante correta. Então qual triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó. Uma estrutura assim, né? E ficou esse rabisca para lá, rabisca para cá. E aqui, ó, foi uma entrada plausível também. Deixa eu dar um zoom nisso aqui para ficar melhor. É, esse 1, 2, 3 aqui era uma entrada que eu também acabei não pegando. Não sei se foi o viés do stop da bid, se o mercado lá fora estava alto e eu achava que tinha espaço para ele vir aqui violar de fato, um pouquinho mais para cima. Mas era uma entrada, onde que eu quero dizer, né? Então a gente teve essa entrada aqui, a gente teve depois esses duas aqui. Aqui ela foi até um pouco subjetiva, porque o mercado estava lateral, tinha a questão do triângulo, só que em vez de eu operar o triângulo aqui para compra, por eu entender que o movimento estava esticado, o certo aqui era ter visto, né, na formação desse candle o quanto ele falhou em testar a VWAP e como os topos vinham sendo cada vez mais descendentes, né? Era uma entrada plausível para buscar
o 61 desse movimento lá embaixo. Foi o que ele fez, né? Inclusive, eu acho que o Adriano deve ter pego essa entrada aqui, pelo que eu vi no Instagram, para buscar aí 650 pontos. Só que aí, o que que eu fiz, né? Eu tentei entrar depois, e eu entrei depois que o mercado voltou. Ele fez esse teste aqui no 61, fez de certa forma uma estrutura de trap e voltou. E eu vi esse candle aqui, o candle 112, que era um teste aqui na 50 e um teste na 72. E mais do que isso, eu entendi ele como uma impulsão na troca de polaridade, né? Porque a gente tinha esse fundo aqui, né? Do começo do dia. E aqui ele veio, testou, fez um candle de impulsão de compra e já devolveu na sequência. Eu falei, cara, isso aqui pode ser uma troca de polaridade. Aí eu tinha medido esse movimento aqui. Opa, esse movimento aqui. Lá desde lá de cima e era a primeira retração, entende? Então eu falei, cara, isso aqui pode ser um pullback para ir buscar o segundo alvo, né? Então ajustando por aqui, você veja que a primeira retração deu nesse fundo que caracterizava um espelhamento e a minha ideia era jogar o segundo alvo lá para baixo, né? Para fechar esse gap e vir buscar essa região de preço aqui. Mas deu ruim. E aí foi o único trade do dia. Porque depois ficou esse salseiro aqui e o mercado não deu muito mais para nenhum lado. Mas bem interessante essa questão do canal, né? Isso aqui que foi a matada de charada assim do dia, porque eu de fato tomei stop ontem e hoje tomei mais um. E eu falei, cara, eu não tô entendendo o que o mercado tá fazendo direito. Eu inclusive achei o mercado muito forte, sinceramente. Teve alguns trades de 61 nessa volta aqui, né? Olhando para esses fibos aqui, eles foram estopados. Então, um outro ponto assim que eu achei bem forte do mercado, que se a gente olhar pelas 200 aqui, né? Hoje a gente deu de fato testou as 200, só que o mercado, né, durante o pregão, cara, ele tava rompendo tudo para cima, não tava muito aí não. Aí hoje que ele começou a demonstrar um pouquinho mais de clareza depois que eu desenhei esse canal, porque aí eu falei, cara, agora faz sentido. Vocês entendem? Por que que faz sentido? Porque ele fez esse um 2 não foi um 2 3 mas ele deu aqui no topo do canal, deu nas 200 dos 60 minutos e agora ele fez, a gente vem de sequências, né, de topo, ou melhor, fundo, topo, fundo, topo, fundo, cada vez mais ascendentes, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Agora, se ele fizer um topo mais baixo que essas máximas aqui de hoje, aí sim eu acho que ele pode estar abrindo é, frente aí para pelo menos fazer um pullback, né, e vir testar as retrações dessa alta. Então, é totalmente plausível desenhar esse fibo da alta aqui agora, né, com os ímãs, inclusive. Deixa eu colocar pelo diário que fica mais fácil, mas qual alta que eu tô querendo dizer, né? Essa aqui. Eita, qual que é certa agora? Aquela de cima, né? Então tá aí. Esse foi um pouco do dia de hoje, né? Meu stop aqui no índice foi a única operação que eu fiz. E o stop da BID também, né? Mostrei um pouco do racional dela e agora eu tive um pouco mais de clareza do que o mercado pode estar fazendo. Pode ser que ele venha aqui continue indo para cima. Eu sinceramente senti força no mercado e pode ser que ele venha testar as retrações agora, né? Mas a questão desse canal que pelo menos fez um pouco mais de sentido na minha cabeça. Só que é aquela coisa. O índice futuro em si, ele não veio de fato testar esse fundo, ele chegou muito próximo, mas não cravou, né? E agora o Ibov já testou com mais clareza, né? Eu já tinha falado aqui nos últimos diários da questão desse canal duplicado, que ele veio testar os 50%, e hoje, de fato, ele deixou esse pavio aqui nesse fundo e cravou a primeira retração, né? Então, pela análise do Ibov, ela está até mais clara que a do índice futuro. E a gente normalmente segue do Ibov, né? Então, vamos ver. Como o mercado lá fora deu uma esticada, eu acho que vai ter correção no overnight aí. É provável, não é uma regra, mas é provável que essa início aqui, né, de correção dessa perna de alta inicie.
Vamos ver o que o mercado vai fazer, né? Temos que reagir ao que ele vai fazer. É, mas é isso, mas é isso. Hoje o mercado, como eu falei, né? Eu acho que ele já disparou aqui o movimento de correção, só que não caiu. O dólar enfraqueceu bastante, com as bolsas lá fora em alta, né? Ou em alta não, em repique o dólar aqui dentro bem fraco. Então pode ser um sinal de fato, né, que lá no semanal o índice tenha segurado, né? Se a gente olhar, né, ele veio aqui, deixou um martelo na 200 aqui, né? Assim como ele segurou aqui e aqui. Então a gente pode estar dentro do início de um processo de V15? Pode. Que eu acharia mais provável? Que a gente faça essa correção aqui para fazer um pivô e depois, no mínimo, venha testar esse 61 dessa queda do Ibov. Mas isso é achismo, é falar coisa para frente que nem está perto de acontecer ainda, né? São só possíveis cenários assim que eu venho enxergando. Acho que é isso. Então, né, olhando para o diário lá, a gente deu uma recuadinha aqui de novo e taxa de acerto bem baixa, né? Então, se eu olhar aqui, putz, de 15 operações, tive 4, é um terço, um pouco menos de um terço. Imagina, eu devo estar com 28% de taxa de acerto. Entretanto, eu não estou tão negativo, né? Assusta mais esse número. Mas é aquela coisa, os dias que o mercado estava mais tranquilo, eu errei na questão da parcial, que foi bem no começo, aqui dia 9, 10. E agora, sim, o mercado tá mais difícil, opinião minha, e eu não tô acertando. Mas o lado bom disso, né? O lado bom é que eu tomei um stop que foi cruel ali na bid, mas não saí batendo, procurando swing trade e outros papéis. Apesar de ter doído hoje, confesso que doeu. E mesma coisa no índice, né? Então eu vi que o mercado não estava legal, não estava entendendo. Tentei uma operação porque eu vi como um sinal dentro do modelo, então eu não hesitei, o que foi bom. Mas controlado, deu errado, eu já falei, cara, não tô entendendo, não tá legal. Então, assim, apesar do resultado não tá vindo ainda, mas eu acho bem bacana que minha condição tá pelo menos correta, eu imagino, né? No ponto de vista de disciplina, de gerenciamento de risco e tudo mais. Então, acho que é isso. Vamos continuar na luta aí. É, vamos continuar na luta e entender, né? Continuar não hesitando e buscando os resultados aí. Beleza? É isso. Valeu.